Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. Bom, na aula de hoje, ao invés de dar seguimento ao conteúdo, eu vou começar a fazer a correção das atividades que eu venho passando para vocês, tá? Isso porque a gente não tem uma previsão ainda de quando será o retorno das aulas e para que não fique muita coisa acumulada no retorno, eu vou estar adiantando a correção, ok? E é assim, se mesmo com a explicação do que eu vou estar dando a vocês, se tiverem alguma dificuldade, basta vocês entrarem em contato comigo por e-mail, tá? Que eu vou estar esclarecendo a vocês quaisquer dúvidas que vocês ainda possam manter em relação ao que está sendo explicado, tá certo? Uma coisa importante para o decorrer dessa correção é que vocês tenham em mãos o módulo e o suplementar de vocês, ok? Para que vocês possam acompanhar a atividade de cada questão. E aí vocês compararem o que eu vou estar explicando a vocês com o que vocês colocaram, tá? Quanto mais parecido com o que eu estiver explicando, melhor a resposta, ok? Se você sentir que há necessidade de fazer algumas modificações, você faz algumas alterações sem problemas, ok? As respostas de vocês não precisam ser 100% igual ao que eu estou informando a vocês, ok? E caso vocês tenham dúvida se a resposta que vocês colocaram está relacionado com o que eu expliquei a vocês, vocês podem estar me enviando essa resposta para o e-mail, identificando a página e a questão, ok? E eu dou um retorno a vocês em relação a isso, tá? Bom, essa correção ela está relacionada ao capítulo 3 dos circuitos elétricos, certo? E primeiro a gente vai estar corrigindo o conteúdo relacionado ao módulo, tá? Atividade da página 41. Bom, a questão dessa página ela está pedindo para você analisar a palavra circuito elétrico e a partir daí você remeter o significado dela. A resposta de maneira geral é pessoal, mas baseado no que a gente já havia discutido, eu espero que vocês consigam analisar a palavra circuito. Tem uma relação, traz a ideia, na verdade, de caminho, tá? E elétrico remete a algo envolvendo cargas elétricas, a metais, certo? E aí, a partir daí, a junção dessas duas palavras, que é o circuito elétrico, ela remete a vocês a ideia de um caminho que cargas elétricas vão estar fazendo, certo? Já a questão 1 da página 46, ela mostra uma figura em que está ocorrendo um atrito entre dois objetos, tá? E ele pede para você utilizar sinais positivos e negativos para identificar as cargas que esses objetos adquirem após o atrito, certo? E aí, basicamente, o metal, que é a barra de ferro, ele vai adquirir carga positiva e o pano, que é utilizado para realizar o atrito, ele vai adquirir cargas negativas, ok? Normalmente é o metal quem acaba cedendo elétrons, então é ele quem acaba expressando cargas positivas, tranquilo? Porém, se por um acaso na resposta de vocês fizeram o contrário, botaram o pano com carga positiva e o metal com carga negativa, não tem problema, porque tudo que a questão está pedindo para vocês é você identificar as cargas de cada objeto, ou seja, ele quer que você mostre que há diferença de cargas, certo? Não é obrigatório que vocês saibam de antemão que o metal ele sempre vai apresentar cargas positivas, ou seja, que o metal sempre vai perder elétrons, ok? Mas a partir da informação que eu estou passando para vocês, vocês podem fazer a correção para justamente isso que eu falei para vocês, em que o metal vai apresentar sinais de carga positiva e o pano vai apresentar sinais de carga negativa. Tranquilo? Na questão 2 da página 46, ele mostra uma figura, tá? Com três situações, com três circuitos diferentes, na verdade. E aí na letra A, ele pergunta em qual dos circuitos você teria corrente elétrica. A resposta seria a letra B, porque das três figuras, ele é o único em que o circuito está montado corretamente, certo? C até poderia também ocorrer a passagem de corrente elétrica, só que no caso de C, o interruptor ele está mantendo o circuito aberto, então não há passagem de corrente elétrica. E aí na letra B ele pergunta em qual dos circuitos não poderia estar circulando corrente elétrica sob hipótese nenhuma. E aí nesse caso seria a letra A. Por quê? Ambos os fios condutores estão ligados a um único polo da pilha. E aí dessa forma você não cria uma diferença de potencial, você não cria um gradiente, tá, de cargas elétricas. E aí com isso não há passagem de corrente elétrica de um ponto a outro, porque ambos
os fios condutores estão conectados ao mesmo polo. E aí na letra C ele pede para a gente analisar a situação do circuito A, tá? E explicar o que poderia ser feito para que a corrente elétrica passasse pelo circuito. E aí a solução basta ligar um dos fios condutores, tá, ao outro polo da pilha, de maneira que assim haveria uma possibilidade de ocorrer a corrente elétrica. Na questão 3, ele já está pedindo para você comparar um circuito elétrico feito com pilha, que você pode ter um exemplo dele na página 44 do módulo, tá? Com circuitos elétricos de uma residência. E aí na letra A ele pede para você identificar qual é a fonte de energia do circuito simples, que é feito com a pilha, e do circuito residencial. E aí seria o do circuito simples, a pilha, seria a fonte de energia, e do circuito residencial, a usina geradora de energia, ela seria a fonte de energia. Para a letra B, ele quer saber quais são os condutores. No caso do circuito com pilha, seriam os fios elétricos. Tá? No caso do circuito residencial, seriam as linhas de transmissão e a fiação da própria residência. Na letra C, ele pede para identificar quais são os receptores de energia elétrica. No caso do circuito com pilha, seria a lâmpada, porque é ela quem vai estar gastando essa energia. Tá? E no caso do circuito residencial, é qualquer objeto que esteja consumindo a eletricidade. Aí pode ser televisão, geladeira, computador, celular, lâmpada, enfim, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, ok? A questão 4 da página 47, ele já pede para você analisar algumas situações, alguns exemplos, tá? De circuitos elétricos e você explicar o evento ocorrido em cada um desses circuitos. No primeiro circuito, a lâmpada não acende. Ela não acende porque o circuito está aberto, tá? Visto que não há conexão entre os fios condutores e com isso não há uma possibilidade de que a corrente elétrica percorra um caminho. Na segunda situação, a lâmpada acende porque o circuito está fechado, ou seja, há o contato entre os fios condutores criando o caminho para que a corrente elétrica ela percorra. E aí com isso ela consiga iluminar, tá? Ela consiga ser utilizada na verdade pela lâmpada para iluminação. Na terceira situação, a lâmpada não acende. Ela não acende por quê? Porque a água destilada, a água pura, ela não é uma boa condutora de corrente elétrica. E aí com isso é o mesmo que dizer que o circuito nessa situação ele está aberto, certo? E aí com isso você não tem um fluxo de corrente elétrica. Você não tem um fluxo de cargas. E aí por conta disso a lâmpada não acende, tá? Essa é uma informação que eu também inclusive não cheguei a dar para vocês anteriormente, mas a água pura formada somente por moléculas de água sem nenhuma outra substância natural misturada a ela não tem capacidade de conduzir a corrente elétrica, tá bom? Só que na quarta situação, uma água que ela está misturada com cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha diluído na água, basicamente, tá? Ele consegue acender a lâmpada. E aí nesse caso é porque a água quando ela está misturada com qualquer outra substância ou praticamente qualquer outra substância, ela passa a ser uma boa condutora de corrente elétrica, certo? Então, assim, a água da torneira que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, ela não é uma água pura, ela não é só formada por moléculas de água, ela tem outras substâncias misturadas. E aí, por conta disso, ela é uma boa condutora de corrente elétrica, certo? A correção agora ela é referente ao suplementar, tá? Também do capítulo de circuitos elétricos, o capítulo 3, ok? Então, pegue o suplementar e acompanhe a correção. Para as questões que são de marcar, tá? As questões objetivas, eu já deixei a resposta de cada alternativa correta, tá? E a explicação do porquê essa ser a alternativa correta, ok? A sétima questão ela já quer saber a respeito dos raios, tá? Que são fenômenos que ocorrem na natureza
e que envolve justamente a passagem de uma corrente elétrica em alta intensidade, ok? Basicamente o que acontece é que as nuvens elas ficam excessivamente carregadas por cargas negativas e o solo apresenta excesso de cargas positivas. E o fato de as nuvens ficarem excessivamente carregadas fazem com que haja uma atração muito forte em direção ao solo. E aí, quando essa atração é forte o suficiente, essas cargas saem todas da nuvem em direção ao solo. E aí, com isso, você tem a formação dos raios, ok? No final da aula, eu vou deixar um vídeo para vocês que é um pouquinho antigo, remete quase à minha infância, não tanto à minha infância assim, mas quase à minha infância, mas que ele explica um pouquinho de uma maneira um pouco interessante. Tá? Como é que são formados os raios, os trovões. A oitava questão, ela quer saber qual é a função que o nosso corpo desempenha quando a gente toma um choque. Basicamente, o nosso corpo ele passa a ser um condutor. Acho que eu já devia falar disso para vocês. Ele é um bom condutor de corrente elétrica, então quando a gente entra em contato com a fonte, que nesse caso seria a tomada, essa corrente elétrica ela acaba percorrendo pelo nosso corpo e vai em direção ao solo, certo? Então, nosso corpo ele seria equivalente ao condutor metálico de um circuito elétrico. A questão 9 da página 49, ela quer saber de que maneira as pilhas e baterias se assemelham a usinas elétricas. Basicamente porque, assim como as usinas, as pilhas e as baterias elas são responsáveis por gerar energia elétrica, ok? E aí, no caso que as pilhas elas convertem energia química em energia elétrica, tá? E as usinas hidrelétricas, de uma maneira geral, elas convertem a energia mecânica em energia elétrica, tá? A fonte primária pode variar, mas em um dado momento você vai ter a conversão da energia mecânica em energia elétrica, conforme a gente viu anteriormente. Em relação à questão 10, a vantagem de se utilizar luvas é porque ela é um material isolante, tá? E dessa forma ela impede que a corrente elétrica ela circule pelo corpo humano. E ela é um equipamento de proteção importante para qualquer pessoa que vai trabalhar com energia elétrica. Bom, pessoal, a aula de hoje ela vai até aí, ok? Na próxima aula eu vou terminar a correção das próximas atividades. Em relação às atividades que foram passadas baseadas no livro, eu peço a vocês, como eu havia dito, acredito eu, que elas sejam feitas no caderno, ok? E no retorno às aulas eu vou estar recolhendo essas atividades, tá certo? Bom estudo e até a próxima aula. Como o vídeo da aula acabou ficando um pouco mais longo do que o normal, eu coloquei o vídeo falando sobre a formação dos raios e trovões logo no finalzinho, tá? Porque assim vocês assistem depois com um pouquinho mais de tranquilidade, tá certo? Mas não se agonie para poder assistir o vídeo de uma vez. Vamos agora à previsão do tempo em todo o Brasil. A meteorologia prevê a chegada de uma frente fria, provocando uma forte tempestade em toda a cidade. Xiii, acho que vai cair um toró. Deus, uma tempestade. Um raio. Um trovão. Ué, mãe, de onde vem o raio e o trovão? Lá do céu, Kika. Lá do céu. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Credo! Que raio de voz é essa? É a voz do raio. A minha voz é forte como um trovão. Então me explica, seu raio com voz de trovão. De onde veio o raio e o trovão? Os raios são descargas elétricas produzidas dentro das nuvens da tempestade. As cargas elétricas da nuvem atraem as cargas elétricas do solo. Depois de um tempo, as cargas do solo sobem em direção à nuvem e as cargas da nuvem descem em direção ao solo. Esse é o caminho do raio. Quando as duas cargas se encontram, acontece a descarga. E um lindo raio brilhante como eu cai em zigue-zague na direção da Terra. Com o raio, um enorme clarão luminoso se forma em minha volta. É o famoso relâmpago. Um pouco depois, escutamos o trovão. Esta diferença de tempo entre o relâmpago e o trovão acontece porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som.
Olha só este exemplo. Experimente atirar uma pedrinha na água, perto de um barquinho de papel. Você vai ver umas ondinhas se formarem em volta do lugar onde a pedra caiu. Um tempo depois, o movimento da água vai chegar até o barquinho e ele irá balançar. É assim que o som se propaga. O trovão é um tremendo barulhão, Kika. O ar ao redor do raio fica super quente e cresce, provocando uma explosão. Aí, as ondas sonoras são empurradas, provocando este estrondo espetacular. Raios, relâmpagos e trovões aparecem em fortes tempestades como a de hoje. As nuvens de tempestade são chamadas de cúmulos nimbus e se formam a quase 20 quilômetros do chão. E aí começa o nosso show. Os raios caem procurando os pontos mais altos, como montanhas, árvores e telhados. Telhados? Quer dizer que você pode derrubar a minha casa? Ora, não se preocupe, Kika. Aí no seu bairro tem um montão de para-raios. Eles são instalados em lugares bem altos para proteger todas as casas que ficam ao redor. O para-raio foi uma invenção do Benjamin Franklin, o mesmo cientista que descobriu a energia elétrica. O para-raio me atrai e não deixa que eu faça nenhum estrago. E depois da tempestade, a meteorologia prevê tempo bom com céu claro e sol em todo o Brasil. Mãe, a tempestade acabou! Ufa, que alívio! Eu odeio raios, relâmpagos e trovões. Que isso, mãe? Aqui no nosso bairro tem para-raio. E ele atrai o raio que se forma nas nuvens cúmulos nimbus, que tem uma carga elétrica negativa que atrai a carga elétrica do solo. O encontro delas provoca uma descarga que é o raio, que cai em zigue-zague em direção ao chão, produzindo um clarão, que é o relâmpago, que esquenta o ar e provoca o trovão, que é um tremendo barulhão, que não me assusta não. Raios, Kika! De onde vem essa tempestade de informações? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho relâmpago e até o programa que vem com mais um Dião de Vem!